Graça e paz de Jesus para todos. O meu desejo é que todos possam se encontrar bem, junto dos vossos, debaixo da proteção de Deus, confiantes no Senhor. E é um privilégio sempre estar, uma vez mais, aqui no canal Luz do Caminho, para partilhar convosco a Palavra de Deus. O Evangelho é poder de Deus, é o tema da nossa meditação, e este tema é retirado de uma expressão do apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta à Igreja de Roma, no capítulo 1, verso 16, Romanos 1,16, e ele usa essa mesma expressão. Diz lá o texto: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu começo por vos dizer que a questão do poder é uma questão que está bem inerente, está bem impregnada na vida do homem. O homem procura ou anseia o poder económico, o poder financeiro, o poder político. Quem é o maior, já encontramos isto mesmo na Bíblia, entre os discípulos. Todos querem a primazia, todos querem ser os mais poderosos. Mas o poder que estamos aqui a falar é um poder que Deus coloca nas nossas mãos, e é um poder cósmico, com projeção eterna. Eu irei descodificar isto um pouco mais à frente. É um poder cósmico, é um poder para a eternidade, para o mundo universal, mas também para a eternidade. E perante este poder, perante esta dádiva de Deus, como é que nós nos podemos envergonhar? Como é que podemos ficar indiferentes perante tamanha dádiva? O Evangelho, que é as boas notícias de Deus, e o que vem de Deus é bom, porque Ele é bom. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz o texto. Então, este é o primeiro ponto. O poder do Evangelho é poder para salvar. Relativiza-se muito a questão da salvação e o seu fruto. O homem despreza, o homem ignora. Nós lemos isto nas redes sociais, nós lemos isto na comunicação social, nós lemos nas notícias, ou seja onde for, nos livros, tantos que têm relativizado a pessoa de Deus, a sua obra, o Calvário, tudo aquilo que Cristo fez em favor da humanidade. Mas na eternidade, todos terão a consciência da sua importância. Aqui relativiza-se, aqui despreza-se, aqui ignora-se. São indiferentes para tamanha dádiva de Deus. Mas quando chegar à eternidade, com Deus ou sem Deus, aí o homem vai entender a importância daquilo que foi a obra de Cristo no Calvário. Da salvação para uns, mas de perdição para outros. Não que Cristo deseje que o homem se perca de maneira nenhuma, mas na livre escolha da humanidade, muitos têm desprezado a obra de Cristo, o Evangelho, as boas notícias. Hoje temos acesso a Deus, em espírito e em alma. Vai chegar o tempo que no corpo, que vamos ter um corpo glorioso, um corpo transformado. Deus nos vai dar esse privilégio de o vermos face a face. Mas o homem não pode, de todo, negar ou ser indiferente a tamanha dádiva de Deus. Diz ainda o apóstolo Paulo, neste mesmo livro, no capítulo 10, verso 13,
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação está ao alcance de uma crença, de uma aceitação. Hoje, para os homens terem competências, seja quais forem, têm que pagar. Os estudos pagam-se, as formações pagam-se, a aquisição de conhecimentos, mais que não sejam em livros, em manuais, pagam-se. Mas aquilo que Deus dá, este poder do Evangelho para a salvação, é simplesmente crer, como diz lá, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É simplesmente crer e aceitar. Porque o preço foi a vida do Filho de Deus, foi a vida de Jesus no Calvário. Portanto, então esta dádiva, este poder das boas novas de salvação, esta dádiva, como eu disse, cósmica e eterna, universal, é uma dádiva que custou a vida de Cristo. Não despreze, por favor, algo que custou tanto ao Filho de Deus. Nós que conhecemos os textos, estudamos, sabemos de tudo aquilo, os enredos, a forma hedionda com que ele foi acusado e foi maltratado e foi morto e foi crucificado de um espetáculo horroroso. Isto foi o preço deste poder do Evangelho para a tua e para a minha vida. Não desprezas. Crê. Simplesmente tens que aceitar, crendo e aceitando. Simplesmente isso. E com certeza que este poder estará à tua disposição. É um poder que salva, mas é um poder que sustenta também. Mateus 4,4 está assim escrito. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Todos nós não somos apenas o que vemos. E o que é que nós vemos? Vemos o nosso corpo, vemos a nossa fisionomia, vemos o nosso aspecto fisiológico, vemos o que está perante os nossos olhos. Mas nós, seres humanos, não somos apenas o que vemos. Nós não conseguimos ver a nossa personalidade, nós não conseguimos ver a nossa vontade, a intuição, a nossa consciência, o nosso pensamento, de modo nenhum. Ou seja, nós não conseguimos ver o que faz mover ou trabalhar em harmonia o nosso corpo. Quando nós assistimos a um funeral do ente querido, nós contemplamos na urna o quê? O corpo. É isso que nós conseguimos ver. Mas o homem, a sua personalidade, a sua essência, a sua vontade, a sua consciência, o seu pensamento, os seus sentimentos, eles não estão ali. Eles estão na eternidade conforme a palavra de Deus. E o Senhor Jesus está aqui a dizer que não só de pão viverá o homem. Ou seja, o pão alimenta o corpo. Nós precisamos dos alimentos. O pão aqui está como que um símbolo, um representante de toda a nossa alimentação, de toda a nossa grelha de alimentos que a cada dia tomamos para o bom funcionamento do nosso corpo. O pão alimenta o corpo. Mas o Senhor está aqui a introduzir um outro dado. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a palavra que procede da boca de Deus influencia o quê? O nosso corpo. Também influencia o nosso corpo. Se existe alguma anomalia,
Nós encontramos relatos na Bíblia que Jesus curou enfermidades. Isso tem a ver com o nosso corpo. Mas mais do que isso, esta palavra alimenta a nossa alma e o nosso espírito, aquilo que nós somos, a nossa consciência, aquilo que está vedado aos nossos olhos. O Evangelho / palavra é alimento para a parte espiritual. Então veja, e vamos voltar ao princípio da nossa meditação, que o Evangelho é poder de Deus, não só para o alimento do corpo, mas para influenciar o que está escondido, o que está cá dentro, aquilo que nós somos, as nossas vontades, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, a nossa consciência, a nossa adoração, a nossa intuição. O poder da palavra influencia, vai. Há um outro texto que diz que a palavra é como uma espada de dois gumes que penetra no mais íntimo do nosso ser, fazendo separação entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos. Então veja que este poder, o poder do Evangelho, é um poder que entra cá dentro e revoluciona toda a nossa parte espiritual, tanto a alma como o espírito. Então, o poder do Evangelho salva, leva o homem a ter uma relação real com Deus, que irá, eu disse que era cósmico, porque irá perdurar por toda a eternidade e é eterno, irá perdurar para todo o sempre, mas também é algo, este poder é algo que nos sustenta, não só as iguarias, os nutrientes que nós precisamos para o nosso organismo, mas entrando, mexendo com os nossos sentimentos, com a nossa personalidade, com a nossa maneira de ser, com as nossas emoções. O poder de Deus faz isto mesmo. É algo que alimenta para que o homem não seja um sequioso. Sabem que há muita gente que está bem nutrida no seu corpo, mas muito anémica no seu espírito e na sua alma. Há muita gente com ânsias, com depressões, com angústias, com amarras, com tristezas de coração, com tanta coisa. É isto. Este poder do Evangelho alimenta, sacia essa parte que tens no teu interior. Em terceiro lugar, este poder do Evangelho, que está à nossa disposição, ele satisfaz plenamente. Jeremias 15,16 está assim escrito: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras, sublinho, me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. E é esta expressão que eu gostaria que os meus ouvintes pudessem sublinhar: as tuas palavras me foram gozo e alegria. Nos bens terrenos, sejam eles quais forem, não se encontra plena satisfação. De todo. Já em algumas mensagens atrás eu frisei isto: as riquezas são incertas, há angústia, muitas vezes no meio da fortuna, no meio das posses. Nós temos exemplos na vida social de pessoas riquíssimas, afortunadas, mas que vivem numa angústia, numa ansiedade, deprimentes, depressivas e por aí fora. Então, os bens terrenos, eles são apenas uma ilusão. Todos nós, se calhar, já passámos pela situação
de adquirirmos um bem, um carro, uma casa, o que for, o impacto dessa compra e a influência dessa compra, da satisfação na nossa vida, tem pouca duração. Ao fim de algum tempo, nós nos habituamos à aquisição e já não nos causa nenhum impacto. Ou seja, as riquezas, as posses, os bens materiais, sejam eles quais forem, não dão o prazer que podem transmitir. É um prazer limitado, temporal, curto. Mas o alimento da palavra de Deus, o que nós falámos no ponto anterior, que influencia o nosso interior, satisfaz plenamente. Estão a ouvir alguém que tem essa consciência já de tantos anos, mas a palavra de Deus é a mais importante, mas os nossos testemunhos servem para ajudar as pessoas a procurarem o alimento da palavra de Deus. A palavra, tu podes não ter tantos recursos. Eu já testemunhei isto no Haiti, no meio de uma sociedade paupérrima. Eu não sabia, desconhecia que no planeta Terra houvesse tanta pobreza, tanta escassez, tanta carência, de tudo, de tudo. Mas olhando para aqueles irmãos com a sua Bíblia, ouvindo a palavra de Deus, era extremamente contagiante. Eu, indo do Ocidente, da Europa, para aqui um país lá da América Latina, eu senti-me envergonhado, vendo a forma efusiva, a forma alegre, a forma abnegada com que serviam, com que cooperavam. Isto é obra de Deus na vida da pessoa. A palavra de Deus satisfaz. Prova a palavra de Deus. Leia a Bíblia, ela transforma. A simples leitura da Bíblia, ela pode transformar a vida de um homem. Não serás a mesma pessoa. Experimenta a palavra de Deus. Estuda sistematicamente a palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada. Sublinha, ouve a palavra de Deus e verás o quão eficaz ela é no teu interior. E para finalizar, dizer-vos que a palavra, o Evangelho, que é poder de Deus, já vimos que salva, já vimos que alimenta e já vimos que satisfaz, alimenta ou sustenta e já vimos que satisfaz. Mas ela serve também para nos preparar para aquilo que nós começámos por dizer, que ela é cósmica, o poder de Deus é cósmico e é eterno. E na eternidade nós precisamos atentar para um pormenor que a palavra de Deus nos ensina. E esse pormenor chama-se santificação. Santificai-vos na verdade, diz João, capítulo 17, verso 17. A tua palavra é a verdade. Paulo fala aos Tessalonicenses e ele diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, Deus quer uma igreja, Deus quer um povo, Deus quer alguém que entre na eternidade, mas de uma forma preparada. Nós, no Evangelho, não podemos ser o que éramos. Eu quero desmistificar isto e dizer-vos que nós não somos perfeitos, falhamos, mas hoje nós sabemos como agir perante as nossas falhas. Outrora, nós falhávamos e andávamos, deixa-me passar a expressão um bocadinho forte, mas andávamos a chafurdar na lama do pecado, fazendo o que desobedecia a Deus e não tínhamos consciência da importância de obedecermos a Deus e levarmos uma vida santa. Hoje, nós pecamos, mas já não é no charco. Nós pecamos aqui e ali, mas quando isso acontece, João nos ensina que nós não devemos pecar, mas se pecarmos,
nós temos um advogado junto do Pai que intercede por nós e perdoa o nosso pecado. Então nós precisamos deste poder, não só para a salvação, este é o primeiro passo, mas para o nosso sustento, para a nossa satisfação e para o nosso aperfeiçoamento. E eu aqui dei o nome de santificação. Um estudo das Escrituras leva-nos a aprender que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Eu já referi este texto que o apóstolo Paulo escreveu. O Evangelho prepara o homem para este se encontrar com Deus. Deus quer um povo, Deus veio, deu a sua vida para nos salvar, para que nós tenhamos oportunidade de usufruir já nesta vida uma vida radiante, abençoada, mas por fim a eternidade de gozo com Deus. Mas para isso, o percurso da nossa vida, os anos que estivemos aqui, temos que observar a santificação, os preceitos de Deus, o que Deus gosta e o que não gosta, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que Ele pede de nós, a separação de tudo aquilo que Ele ofende, a separação de atos, de ações, de palavras que entristecem o nosso Deus. A palavra de Deus está cheia de preceitos, princípios. O Salmo 119 fala de mandamentos, de preceitos, de testemunhos, daquilo, de leis, daquilo que Deus quer que nós façamos. Então, veja que este poder que é o poder de Deus, através do Evangelho, que as boas notícias, está à tua disposição e à minha. Aceita, recebe e vive este poder na tua vida e serve a Deus com fidelidade e com integridade. E quando o Senhor te chamar a ti e a mim, com certeza estaremos preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Que Deus ricamente vos abençoe. Continuamos nesta dinâmica de convosco falar a palavra de Deus. Apresentamos 2 projetos, um de intercessão. Mandem, por favor, mensagens ou através do canal, o e-mail. Brevemente nós iremos divulgar o e-mail e pedindo assuntos de oração. Temos uma equipa de irmãos que estão separados para orarem por vocês, se assim entenderem. E o outro é também um projeto missionário, onde as contribuições deverão chegar aos missionários, não a nós, mas diretamente aos missionários, com um pequeno donativo, o que Deus colocar no teu coração. Abençoa vidas, a Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado. Abençoa vidas e Deus abençoará a tua também. É um prazer, um privilégio estar convosco. Deus ricamente vos abençoe.